Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso 7º episódio Turma das 9. Hoje com um tema muito especial. Nós vamos falar adolescência e a terceira idade, a mulher em todas as suas fases. E hoje estamos com a doutora Carla Statz. Origem germânica, ela falou. Vamos falar bonitinho o nome dela. Gurias, olha só. Seja muito bem-vinda, Carla. Obrigada, meninas, pelo convite. Eu estou extremamente lisonjeada. Eu só falei para vocês que o tempo vai ser curto hoje. Porque o papo vai ser longo. Gurias, olha só, nós vamos falar sobre todo o universo feminino, desde menopausa, libido. Olha só, a Carla também faz, né, Carla? Os implantes hormonais, que eu estou super interessada, cirurgias íntimas. Então, gurias, fiquem ligadas porque o papo vai ser sensacional. Hoje o nosso programa ele conta com o apoio de Tomahawk Stick House, Grupo Pegoraro, meninas? Substância Farmácia de Manipulação, Pé de Canela e Moldes Brasil. E também nós estamos todas vestidas com o apoio da Ara Blanc, LD Excellence, que nos arrumou lindamente, a Amanda Semijoias, que estamos lindas e maravilhosas com as joias dela, e também Estética Elaine Canci e a doutora Carla Statz. E a Clínica Odontovida também, que teremos sorteio também. Teremos hoje. Muitos sorteios hoje, então fiquem ligadinhas aí, hein? Muito bom. Carla, nós temos uma cereja do bolo que nós vamos falar sobre fertilidade. Mas esse assunto vamos deixar mais para daqui a pouco. Antes, a gente quer te conhecer. Quem é a doutora Carla? Oi, meninas. Então, eu vou me apresentar. Eu sou de formação, eu sou ginecologista e obstetra. Não muito obstetra ultimamente, porque como mesmo você falou, né, Carol? Eu tenho destinado últimos 5 anos da minha vida em estudo em reprodução humana e a parte de endocrinologia ginecológica, né? Que é uma subespecialidade dentro da gineco, né? E a endocrinoginecológica, então, ela vai de encontro ao tratamento desde a ginecologia da infância, adolescência, até a senectude, que é a pós-menopausa. Então, a doutora Carla está em Joaçaba há 21 anos, né? Eu brinco que eu sou cataúcha, né? Porque eu nasci em Santa Catarina, em São Miguel do Oeste, mas eu tinha 1 mês de idade quando eu fui embora para o Rio Grande do Sul. Fiz toda a minha formação em Santa Maria e Porto Alegre. E há 21 anos, então, eu fixei uma sementinha em Joaçaba e ela criou raiz, deu frutos. E hoje eu tenho filhos joaçabenses. Eu tenho 2 filhos, um de 17 e um que vai fazer 15. Sou casada com o Dr. Giovanni, que é ortopedista. Eu amo essa terra, eu amo essa região. E a doutora Carla é uma mulher, como outras mulheres, que têm as suas angústias, suas ansiedades, né? E como a Giza disse, a menopausa, hoje eu tenho 51 anos, né? Então eu já consegui passar por todas as fases que as mulheres estão vivendo. Eu acho que isso me faz um diferencial, porque eu consigo entender, né? O que está acontecendo. E eu busco sempre, eu busco o melhor para mim. E quando eu busco o melhor para mim, eu consigo dar o melhor para as minhas pacientes. Então, eu acho que é isso que a doutora Carla é. Uma apaixonada em tratar mulheres. Olha que legal. E agora eu descobri, então, que eu fui uma das tuas primeiras pacientes, porque eu já consulto com você há mais de 20 anos, então tá ali. A Anne foi, sim. Eu nunca vou esquecer. Posso falar, Anne? Pode. A Anne foi uma das minhas primeiras pacientes. Ela era secretária do doutor Lawrence. Exato, que isso ele tinha mesmo. Um consultório embaixo da... Hoje onde que é o VA2, né? E a Anne foi uma das minhas primeiras pacientes e está lá no meu consultório, né, Anne? Até hoje. Até hoje. Isso aí. Eu Ai, que legal. todas que as honra. fases da pepeca da Anne. Isso. Inclusive fez o parto, quase né? todas. Quase todas. Fez o parto do Guto. Fez o parto do Guto, sim. Isso. Cheguei no consultório dela e aí ela bem assim, quando que a gente vai marcar o parto normal? Eu falei, que nada de parto normal, eu quero cesárea, pelo amor de Deus. E ela super compreendeu. E, assim, muito bacana. Ela sempre muito atenciosa. É muito legal, assim, as consultas dela. E eu amo. Já estamos nos DIU, já colocamos o DIU. Já tiramos o DIU, já colocamos o DIU. Ih, estamos aí. Então, já que vamos falar das mulheres em todas as suas fases, vamos começar pela infância, que a gente até nem trouxe esse assunto no título.
Mas crianças podem ser consultadas, meninas, né? Devem ser consultadas por uma médica ginecologista? E qual a idade que se deve levar a criança ao ginecologista? Então, Carol e Marisa, não só devem, não só podem, elas devem ser. Inclusive, existe hoje uma sociedade, que é a SOGIA, que é a Sociedade de Ginecologia da Infância e da Adolescência. Em outubro, a gente vai ter o Congresso Brasileiro, né? Esse ano, o Congresso Brasileiro ainda vai ser online. Ele é presidido pelo Dr. Bosco, que é um dos meus chefes na endocrinoginecológica, porque essa pós que eu faço no Sírio-Libanês, ela também contempla a ginecologia da infância e da adolescência. Olha. Então, as mães têm que ficar muito atentas às algumas alterações da menina. E é muito importante que a menina já tenha um contato, que ela, de uma forma lúdica, com o seu ginecologista. Então, as mães precisam ficar atentas assim, a corrimentos. Aquela menina que começa a desenvolver uma puberdade precoce. Esses dias até publiquei, eu não tive tempo, porque, por incrível que pareça, sou eu mesmo que faço meu marketing, tá? Eu já tô É a mulher em todas as fases. Com certeza. Eu sento lá. Vocês sabem muito bem que eu sou ficcionada por chimarrão. A gente tem a hora do chimarrão na minha casa. E eu baixei um aplicativo no Canvas. E eu faço tudo que vocês veem de post na minha Que página. legal, e muito bacana. Parabéns. Então, assim, eu fui... Que não é fácil. Não, E tá então, lindo. assim, às vezes eu fico devendo o assunto, porque eu não tenho tempo, porque eu ainda faço obstetrícia, de trabalho de madrugada e coisa assim. Então, assim, saiu uma reportagem esse ano na Veja, né, sobre quanto precoce está sendo a puberdade nas meninas, né? Muito. E isso está acontecendo por várias causas. Então, a mãe precisa se atentar que aquela menina que começa a desenvolver o brotinho mamário, o pelinho no pubis, na região axilar, ela pode estar fazendo uma puberdade precoce. E isso tem um impacto negativo na adolescência. E o principal impacto negativo, primeiro, é o psicológico, né? Porque aquela menina, ela vai estar junto com outras meninas numa fase mais avançada hormonal. E os hormônios, quando eles afloram, ele faz uma maturidade cerebral diferente na menina, né? E ela vai se achar estranha também, porque ela vai ficar com vergonha de ter peitinho, de ter pelinho, onde a maioria das meninas não tem. E outro, o impacto também é sobre a idade, a estatura final. Então, é aquela menina que dentro da turminha é a mais alta para a idade. Só que quando vai chegar na idade correta, ela vai ficar a mais pequena, porque ela já fez o estirão do crescimento. A Vitória tinha uma coleguinha que ela Então. era super alta, e realmente esses dias eu vi, eu disse, meu Deus, essa menina não cresceu, ela ficou daquela Porque ela estatura. fez o estirão de crescimento e numa idade inapropriada. Diferente Olha das outras. só. Diferente das outras. E né? qual é o exame que é usado para identificar essa situação? Essa situação ela é usada o percentil, a idade do raio-x, da idade óssea, né? Sim, do pulso, né? Do punho, né? Que a gente sempre tem que fazer na mão não dominante, porque a mão dominante sempre vai ter, a gente tem que ter esse cuidado no pedir esse exame, né? E a gente vai também fazer dosagens hormonais, Marisa. Então, assim, a menina pré-púbere, ela é bloqueada. Então, a gente tem indícios hormonais de que ou ela está fazendo apenas, a gente chama de telarca, é quando aparece o botãozinho mamário, tá? Ou ela está fazendo uma telarca inocente, que não vai ter impacto, né? Ou ela já realmente está fazendo... E um ultrassom, porque a relação do útero... Depois eu vou trazer um protótipo aqui, se der tempo. O útero, a gente tem o útero, que é dividido em duas partes, tá? O colo do útero, que é dentro da vagina, que é aquele onde é que os médicos coletam, os ginecologistas coletam o preventivo, e a parte interna do útero, que é onde gera os bebês, onde é que tem as trompas, os ovários. E essa relação, na menina pré-púbere, que não tem, ele é 1 para 1. O tamanho do útero, o tamanho do colo é igual. Agora, se você começa a ter uma inversão dos tamanhos, o útero começa a desenvolver, é porque ele está tendo o estímulo hormonal. E a gente tem que ter muito cuidado, porque a partir do momento que a menina menstruar, infelizmente, a gente já não vai mais ter nada para fazer. E elas sofrem quando E o menstruam que você cedo, quando vem tudo. propõe a isso, essa precocidade que elas têm hoje, as meninas? Então, a gente tem hoje vários estudos, Marisa, e são coisas bem interessantes, assim, ó. O excesso de estímulo, né? Visual, TV, Visual, vídeo. o estímulo de internet, o estímulo de celular,
todo o estímulo, ele acaba fazendo uma estimulação cerebral, né? E no cérebro, a gente tem uma área que ela comanda nossos hormônios, né? A gente tem uma área do cérebro que chama-se hipotálamo, né? Sim. E no hipotálamo também tem o centro das emoções. Por isso que, às vezes, as pacientes com anorexia, que é uma doença psiquiátrica, elas não menstruam, com bulimia. Então, assim, quando você começa um estímulo, muito estímulo, elas acabam fazendo com que todas as áreas se desenvolvam. Né? A alimentação, eu acho que também, né? A alimentação, Carol, muito importante. Outra coisa que as nossas meninas estão muito gordinhas. É. Então, as meninas obesas, as meninas fora do padrão de peso, elas também fazem puberdade precoce, porque elas fazem... Todo mundo fala, gordura faz mal porque gordura infarta. Gordura não é só gordura, ela não é só um manto térmico lipídico. O nosso tecido gorduroso, ele é produtor de hormônio. E de uma coisa que a gente chama de citocinas, que são marcadores inflamatórios. Então, existe uma conversão no tecido gorduroso de hormônio. Então, essas meninas também podem fazer puberdade precoce por isso. A gente tem que cuidar também, hoje está muito, a gente usa muito testosterona em gel, né? E já aconteceu de meninas muito pequenininhas, até bebês menstruarem, né? Que foi revertido. Porque, assim, a mãe ou a babá, alguém usa testosterona em gel e não lava adequadamente a mão. Olha E só. o contato, contato. ele pode ser absorvido pela pele. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso A também. pele é o maior órgão do corpo e a absorção é imediata, né? É imediata. Então, assim, agora falando um pouquinho mais, vamos voltar para o útero, tá? Outra coisa Ok. que desenvolve puberdade precoce. Toda mãe que passou, toda a bebê que passou por estresse intrauterino. A bebê que nasceu com baixo peso, a nenê que nasceu prematura, a mãe que foi obesa, a mãe que teve pré-eclâmpsia, a bebê que teve restrição placentária por insuficiência. Esse estresse intrauterino, ele vai desencadear depois uma puberdade precoce. Nossa, Olha quanta meu coisa, né? Deus. Que a gente, quanta informação. Sim, meninas. Pessoal que é bem está chegando- complexo. Na verdade, Carla, essa questão também que você falou do visual, da internet, da televisão e de jogos, tudo isso também faz com que ela fique mais sedentária, né? Essa criança, esse adolescente, acabe senta lá na frente da televisão, Sim. do computador, enfim, jogando e comendo bobagem. Bobagem. Então, E aí a atividade física e fica para atividade depois, física fica não faz, zero. né? Zero, porque é Exatamente. muito melhor, acaba viciando em jogos. Pessoal, enfim. você que está chegando agora, nós estamos aqui no podcast Turma das 9 com a doutora Carla Statz. Acabamos de falar sobre a infância e acho que já podemos evoluir para... Senão nós não vamos chegar É, lá. não, Vamos porque para a adolescência. Eu Mas acho que antes vamos propor um vamos sorteio? pro sorteio. Ah, ótimo, o sorteio Pelo é legal. Facebook, valendo pelo Facebook, então. A pergunta é: quem foram os nossos entrevistados do episódio número 6? 6. Valendo um kit da... da Odontovida. Odontovida é uma clínica especializada em implantes dentários e também em reabilitações estéticas. Valendo, então, pelo Facebook. Gente, o brinde é bem interessante, tá lá nos nossos stories, né? Lembrando sempre a nossa rede social, @pode Turma das 9, 9 em número. Então, Carla, é errada a ideia de que é só quando a menina menstrua ou arranja um namorado que deve chegar ao consultório. Carol, Essa do arranjo namorado Já é estamos ótima. na adolescência. é errado. Até porque, assim, ó, você precisa também fazer uma boa avaliação da anatomia daquela menina. Se tá tudo certinho. Porque a gente tem uma coisa que é bem rara, mas existe. Eu mesma já tive meninas, quando fazia plantão, que eu peguei, que é uma coisa chamada ímen imperfurado. O ímen é a membrana que recobre a entrada da vagina, que está relacionada à virgindade, mas eu já tenho outros conceitos de virgindade, né? Não é só romper o ímen. A menina que pratica outro tipo de atos sexuais, ela não é virgem. Mas, assim, ainda se tem. Então, assim, ó, existe uma malformação, né? Essas malformações, elas precisam ser diagnosticadas antes da menstruação. Por quê? Porque se a menina menstruar e ela não tiver um ímen perfurado, essa menstruação, ela não vai sair. E é aquela menina que, repetidamente, muitas vezes ela vai buscar a emergência e não vai ter um diagnóstico. Até que
começa assim, ó, essa menstruação sobe, dilata o útero, sai pelas trompas e cai na barriga. Nossa, Então, que assim, ó, loucura. é uma coisa séria, uma coisa grave, super fácil de resolver, né? Porque é sedar a paciente e fazer uma aberturinha no ímen para que a menstruação Menstrua. possa escoar, né? Então, se a menstruação não escoa, ela vai voltar que nem uma represa. E isso é muito doloroso. Eu já tive o desprazer, então, né? De atender 2 ou 3 meninas ao longo do meu período, principalmente no plantão, que as meninas, elas tinham um ímen perfurado, estavam sofrendo demais, já fazia muito tempo e ninguém conseguia fazer um diagnóstico porque aquela menina não menstruava. Porque o que a gente pensa? Menina nova que menstrua é cólica, hoje é endometriose, mas ela não menstruou, por que ela tem tanta dor, né? Então, às vezes, a dor pode ser por uma malformação. Então, a gente tem que atentar para tudo isso, né? E o uso de anticoncepcional, ele ajuda a evitar ou a amenizar esse caso de endometriose, como você falou? Anne, assim, ó, o que a gente tem hoje em relação ao tratamento da endometriose? Hoje, todo mundo sabe que a endometriose é uma doença imunológica e inflamatória, né? Então, assim, ó, má alimentação, obesidade, a falta de prática de atividade física acaba desencadeando, principalmente aquela menina que tem um histórico genético da mãe, a tia, a avó, alguém já ter tido endometriose, né? O tratamento da endometriose não interessa com o que você vai fazer. Se é com anticoncepcional, se é com DIU medicado com hormônio, porque o não medicado não pode. A menina com endometriose, ela não deve menstruar, certo? Em hipótese nenhuma. Por quanto tempo? Até ela decidir engravidar. Porque assim, ó, a endometriose, ela hoje faz muito tempo, ela é considerada uma doença incurável, é que nem hipertensão, diabético, assim. Você pode até fazer a cirurgia da endometriose, remover os focos que estão dando o problema, né? Porque hoje a gente não cauteriza mais os focos, a gente tem que remover eles, né? Mesmo com a remoção de todos os focos, a paciente tem de 4 a 5% de chance de ter uma recidiva, ou seja, de voltar à doença, né? E a gente tem que se preocupar com a endometriose, principalmente a endometriose da adolescente, ela é uma endometriose relacionada ao fator imunológico. Então, tudo que melhora a nossa imunidade, até os olhos, né? As acupunturas, o reiki, a administração de estresse, eu falo sempre, o tratamento da endometriose, ele não é cirúrgico só, ele não é anticoncepcional ou qualquer outra coisa que faça. Ele é multidisciplinar. O estresse, a administração do estresse, tudo deve ser relacionado ao tratamento da endometriose. E a gente tem que cuidar com a endometriose, porque é um fator de infertilidade no futuro, né? Uma dúvida que eu tenho, a endometriose, a pessoa ela tem essa doença ou ela pode vir a ter? Carol, ela pode desenvolver ao longo da vida, né? Então, assim, a gente tem a endometriose da adolescente, ou seja, ela pode começar a menstruar e já ter endometriose. Então, assim, ó, se atentem para a cólica, mãe e quem tem menina. Não ficam dizendo, é uma cólica. É uma cólica. Menstruar dói mesmo. Dá para falar? Dá para falar palavrão? Pode, porque a gente adora. Dói o cacete. Dói muito. Eu não tenho endometriose, mas eu vivi na pele o que é ter cólica importante, a ponto de ficar branca, perder a aula. Então, assim, a gente não pode dizer para a menina, dói. Por que a gente tem que passar dor no período de hoje, né? A gente tem como tratar, como evitar isso. Então, assim, as mulheres, a gente tem que parar de banalizar os sintomas femininos, né? Eu acho que isso é muito importante. A gente tem que dar ouvidos àquela adolescente que está... Adolescente, a mulher que está perdendo trabalho, né? Sim, por dor, né? E por vezes, Marisa e meninas, não é fácil fazer o diagnóstico de endometriose na adolescência. E nem na mulher adulta. Por quê? A endometriose, ela tem 1000 faces. Ela pode ser uma doença com pouco foco. Porque o que acontece? Pena que eu não trouxe meu... Daqui a pouco vamos ver se a Fiamma chega aí e consigo explicar. Daqui a pouco a gente tem uma camada dentro do útero que chama-se endométrio. E esse endométrio, ele tem que ficar ali. A partir do momento que esse endométrio ele sai e ele tem o poder de implantação em outro lugar, porque ele se implanta e ele é burro, ele não sabe que ele está fora do útero. Então, assim, ó, as variações hormonais vai fazer esse endométrio crescer,
vai fazer esse endométrio amadurecer. E se a mulher não estiver bloqueada ou não estiver grávida, ele vai sangrar. Porque por que a gente menstrua? Vocês já se perguntaram uma vez? Ótimo isso. Eu queria esse esclarecimento, porque eu demorei na idade adulta que eu descobri como era o processo da menstruação. Eu faltei a aula de ciências, provavelmente. Eu costumo dizer que pediu para ir no banheiro nesse momento da explicação, nessa hora. né? Bem nessa hora. Então, sabe, Carol, que eu sempre gosto de dar umas aulinhas no meu consultório para as minhas pacientes, né? E a gente menstrua porque a gente não engravida. Nós não nascemos para menstruar. Nós nascemos para Reproduzir. Tanto é que as nossas avós, a minha avó teve 10 filhos. É a minha também. A minha, Por tem, ano. a minha teve 16. Então, nós nascemos para reproduzir. Então, assim, ó, todo mês o nosso organismo, ele se prepara para receber um bebê. Quando isso não acontece, porque hoje a gente, graças a Deus, tem o poder de escolha, né? De saber quantos filhos a gente quer e como a gente quer e que idade a gente quer, o meu organismo se preparou para menstruar, né? Fazendo com que, quando o ovário começa a produzir o folículo, que dentro tem o óvulo, ele começa a produzir um hormônio, que é o estrogênio, que nós perdemos na menopausa. Ai, amiga. amiga, que não é fácil. Gente, não é fácil. Fica assim, ele leva, mas tudo bem, a gente já vai ajeitar, né? Então, daí o que acontece? Aí é que a gente chega na reposição hormonal. Ai, né? é maravilhoso. Calma. Viu? A pessoa aqui tá bem querendo saber tudo. Tá né? ansiosa já. Eu já quero chegar nessa fase. Mas tem vamos outras. pular etapas. Não, vamos pular etapas também, porque tem algumas coisas interessantes nesse. Não, e Cada já que caso é estamos muito na interessante, adolescência, né? é interessante que a menina adolescente entenda esse Nossa, processo muito da importante. menstruação. Continue, Então, por assim, favor. dentro do útero a gente tem a camada, então, essa camada chama-se endométrio, né? E ela é a única camada que responde às nossas variações hormonais. Por isso que na menopausa a mulher para de menstruar, porque ela não produz mais variação hormonal. Os ovários secaram, né? Eu gostaria de chegar nessa fase, Não, mas tu não gostaria, não. Já me falaram isso. Para Não, que tem eu outras dizia- formas, eu- Carol. Pode parar. Eu falava isso, não vejo a hora de chegar na menopausa. O Bruno Bem dizia, mas feito pra parece você, louca, bem que feito, pediu. bem-vinda. É, bem-vinda. Eu sou uma revoltada da menopausa. Tá bem. Mas Tá, voltamos lá. Então, assim, ó, esse endométrio ele vai crescer. Tanto é que é muito interessante, eu que trabalho com reprodução humana, eu fico acompanhando o crescimento dele e fico preparando os endométrios para receber os embriõezinhos congelados. Então, a gente faz hoje isso de forma artificial também, né? Então, esse endométrio vai crescer e ele tem 3 fases, né? A fase que ele está fininho, a fase que ele está trilaminar. E depois, quando a mulher ovula, ele vai ficar bem fofinho. Ele faz um ninho, gente, coisa mais bonitinha. Só que assim, não chegou o embrião. Ou porque eu tomei pílula, ou porque eu usei preservativo, ou porque eu não tenho parceiro, eu não engravidei, né? Não tem embrião. Existe uma queda hormonal, porque depois que a gente ovula, o nosso ovário produz um negocinho chamado corpo lúteo, ou corpo amarelo, e ele produz um hormônio chamado progesterona, que só existe na nossa segunda fase do ciclo. E esse corpo lúteo, ele dura exatamente 14 dias. E se a gente não engravidou, o corpo lúteo morre, existe uma queda hormonal, e esse endométrio, ele vai sair, ele vai descamar. E todo esse processo é um processo inflamatório, por isso que dá cólica. Ele libera substâncias inflamatórias. Por isso que o melhor tratamento para cólica não é o relaxante muscular, que é o Buscopan. O Buscopan é só para relaxar depois que a cólica está instalada. O melhor tratamento para cólica é anti-inflamatório, porque é um processo de isquemia, de falta de sangue, e é um processo inflamatório, que produz substâncias inflamatórias. E daí, só que esse processo pode acontecer fora do útero. E o que acontece? Todo mundo sabe que o sangue ele é composto por várias substâncias. E tem plasma, tem fibrinogênio. E isso, fora do útero, pode formar colinha. Então, por isso que a endometriose, ela é considerada uma doença benigna, mas ela tem o poder de invasão de outros órgãos. Para vocês terem uma ideia, tem uma paciente minha que operou endometriose em fevereiro agora. Não passou, todo mundo sabe o que é um colonoscópio, que é aquele exame que a gente passa
dentro do útero. É uma paciente de infertilidade que tem endometriose desde os 18. Ela não conseguiu fazer uma colonoscopia porque o colonoscópio não passou tamanho comprometimento da endometriose no intestino. Olha. Estenosou, ficou fininho desse jeito. Ela tirou 40 centímetros do intestino, gente. Do intestino. Agora que a gente vai preparar ela para receber o embriãozinho, tu tá entendendo? Porque ela tirou parte da bexiga, ela tirou... Então, assim, se você não trata, ela funciona como um câncer, mas ela mata que nem um câncer? Não, mas ela é invasiva. Sim. E daí tem a endometriose grau 1 e 2, que dá tanto sintoma quanto uma endometriose grave, só que não aparece nos exames. Por quê? O que aparece num exame de imagem? O que tem volume, o que tem O que já tá 3 dimensões. Tem altura, largura, né? E um ultrassom, uma endometriose grau 1, 2, é uma endometriose plana, como se fosse uma mancha, tu tá entendendo? Uma mancha de pele, um nevos, né? E essa endometriose não vai aparecer nos exames. Então, assim, ó, tudo que a gente pede para os colegas, para as pacientes valorizarem a queixa. A endometriose hoje é considerada uma doença de diagnóstico clínico. E a TPM, ela vai se ligar em algum momento da endometriose ou é só um período mesmo, né, de tensão pré-menstrual? Porque os hormônios, né, mudam completamente. Eu, pelo menos, sinto, e à medida que mais eu me conheço, mais eu percebo o período, Irritabilidade, né, a vontade que eu do estou doce. entrando. Sim. Como é esse Então, processo interno aí? A endometriose e a TPM são duas coisas bem distintas. Diferentes. Não é um reflexo. Não, Não, não é um reflexo. É claro que a paciente que vai menstruar com dor, Carol, ela já vai menstruar mais irritada. Já tá mais entendendo? brabinha. Porque ela vai Com ficar mais certeza. braba, porque ela já sabe que vai chegar num momento ali que ela vai passar por um período que ela já não suporta mais. Pior do que né? uma mulher que não tem. É. Então, assim, ó, a TPM, então, até para vocês entenderem, hoje ela tem várias classificações. A TPM convencional, que é aquele inchaço, a dor mamária, né? A cólica, o inchaço abdominal, tudo é pela nossa variação hormonal, pela progesterona, por tudo isso. E tem outra coisa, que ela tem hoje uma classificação, que é a síndrome disfórica pré-menstrual, que é a TDPM, que é quando Meu aquela Deus. paciente quer matar um. Cada vez piora o negócio. Então, não é TPM. Não, É TDPM. TDPM, É tá. síndrome disfórica pré-menstrual, porque ela tem muito mais componente psiquiátrico e psicológico por conta de todas essas substâncias que a gente produz no período pré-menstrual. E o né? uso, Mas e tem- uso contínuo do anticoncepcional diminui essa TPM? Duas perguntas juntas. E essa falta de menstruar, né? Esse ciclo que é cortado, enfim, que não é encerrado, é prejudicial? Porque tem muitas mulheres que falam, eu não menstruei, porque eu tô inchada, porque isso, porque... Enfim, né? Tem bastante efeitos colaterais. Muito boas perguntas. Primeiro, sim, tudo que você consegue bloquear artificialmente o teu processo natural de menstruar vai melhorar a tua TPM. Mas se a paciente não quer... então, assim, ó, como é que a gente trata a TPM? A gente trata a TPM conforme, tem até um questionário, conforme os sintomas mais relevantes da paciente. Se a paciente tem aquela síndrome disfórica muito intensa, a gente chega a usar antidepressivo mesmo. Para tratar no período pré-menstrual. Usa aqueles 14 dias. Nossa. Né? Resolve muito bem. Né? Não, é Então, uma assim, informação importantíssima, principalmente para os maridos, né, gente? É porque Com os certeza, maridos muitas vezes não compreendem isso. E é uma questão E é uma- hormonal e uma é muito coisa- forte, né, Carla? uma Eu, coisa do eu corpo. sempre tive muita TPM, sempre não, depois dos 30. Muito, muito engraçado isso. Na adolescência eu não tinha TPM, até brincava com uma amiga minha que ela tinha muita TPM, eu achava engraçado, eu achava estranho aquilo. E eu, depois dos 30, eu comecei a ter TPM. Então, pode, né, Sabe que eu também ter essa mudança. nunca tive muitas E eu era reações, muito assim, braba. nervosas. Agora tem. pô. Nunca quis matar então. um, né, Marisa? Não. Não, matar um, acho que não. Mas, Tem que perguntar Carla, pro meu marido essa- também. Pode ser que eu não tenha o percebido. marido já é mais observador. Agora, essa questão de você interromper
a menstruação e usar, sim, ou anticoncepcional ou até mesmo um método, um DIU, você acha válido? Extremamente válido para quem sofre muito de TPM, para quem sofre muito de endometriose, para a menina que tem uma cólica severa. Gente, não tem problema nenhum de interromper a menstruação. O que você vai fazer quando você usa A menina não vai menstruar mesmo, não vai engravidar mesmo, então ela está se preparando todo mês para engravidar. Então, assim, a gente precisa menstruar? Não precisa menstruar. Nós menstruamos no mínimo o dobro do que menstruavam as nossas avós e as nossas mães, porque elas, que nem eu falei, elas amamentavam mais e elas tinham mais filhos, então elas menstruavam menos. Mas que bom ouvir isso, Então, né, assim, mulheres? não tem É maravilhoso. problema. A gente não é obrigada a menstruar. A paciente não vai ter prejuízo nenhum se parar de menstruar. Não vai ficar infértil. Isso eu ia perguntar também. Que diz que é muito tempo tomando anticoncepcional Não também, existe aí depois isso. eu vou demorar para engravidar, eu vou ter uma dificuldade maior. Não tem nenhum impacto nem na fertilidade. Se a paciente, inclusive, tem endometriose, ela até acabar vai proteger. Só que assim, ó, o contraceptivo, ele não favorece a infertilidade, certo? E ele também não preserva nossos óvulos. Então, assim, por quê? Senão, muito fácil. A gente iria tomar comprimido, né, meninas? Até a idade que a gente quisesse. Que ter hoje em dia filho. tem se engravidado Eu ia mais tarde, né? Eu ia tomar comprimido sempre, porque daí eu ia parar comprimido com 50 anos e eu ia ter mais uns 15. Eu ia ter mais uns 15 de hormônio dos meus ovários. Porque, imagina, eu penso... Quem toma comprimido, acho que está protegendo o ovário, né? Não, infelizmente... Nós vamos ter uma coisa que chama-se apoptose. Nós colocamos na lata de lixo todo mês 1000 óvulos. Prestem bem atenção. Nossa, 1000? Tá? É bastante. 1000 óvulos para um ficar maduro. E se esse um não ficou maduro, Marisa e meninas, ele vai morrer do mesmo jeito que nem os outros. Tá? Então, assim, ó, tomar pílula não protege a fertilidade. A gente vai continuar gastando os óvulos. Já que estamos falando em óvulos, qual é a idade certa, então, para a gente fazer preservação? Isso. Vamos lá. O congelamento O dos congelamento, óvulos. isso, congelamento Isso é muito interessante, porque assim, as mulheres hoje em dia estão nessa busca pelo trabalho, acabam engravidando mais tarde. Eu engravidei com 36. Não me arrependo, mas graças a Deus que deu. Isso aí. Então, tive sorte de ter engravidado mesmo, né? Então, bem importante essa pergunta, Anne. Aí eu vou falar também duas coisas. Vai lá. A gente fala de mulher, mas homem também envelhece, tá? isso é verdade. Bom também. Que bom. Que alívio. Então, assim, ó. Eu falo. Viu, assim, Jean? O Jean já se escolhe lá atrás. Quem acompanha. Depois do pedido de casamento. Agora a gente vai sugerir filhos aqui. Não, isso. Eles muito bom. até teve pedido de casamento agora. Vai ter que agilizar também essa questão, né, Carla? Porque senão vamos ter que congelar. Então, vocês sabem que vira e mexe, eu tô publicando na minha rede social sobre congelamento de óvulo. Porque hoje isso é uma atitude de mulher moderna e que tem autonomia de escolher que idade ela quer ter o seu filho. A gente hoje, com óvulos congelados, pode engravidar na idade que quiser. Hoje tem pacientes de 51 transferindo óvulos congelados, né? Contanto que seus óvulos estejam em condições de qualidade. Então, assim, o que se recomenda? Se tu me perguntasse, Anne, qual é a idade ideal para engravidar, eu ia dizer dos 20 aos 30. Ah, sim. Tá? É a idade ideal. Certo? Porque, assim, ó, muito pouca paciente, muito pouco casal vai ter dificuldade de engravidar nessa época. E a gente tem uma coisa chamada insuficiência ovariana prematura, que cerca as mulheres, que é uma menopausa precoce. Por que ela leva esse nome diferente? Porque é uma menopausa que acontece antes dos 40 anos. Então, assim, tudo que acontece antes dos 40 anos é insuficiência ovariana prematura. Dos 40 aos 45 é menopausa precoce. E a mulher pode entrar na menopausa a partir dos 45. Né? Então, congelar óvulos, o ideal seria que pelo menos você fizesse uma avaliação da sua reserva ovariana para saber como que você tem. Eu tenho menina menopausada no meu consultório de 28 com infertilidade. Nossa, eu que não vou falar loucura. menopausada não, com insuficiência ovariana prematura.
é 5 a 10%? É 5 a 10%, mas existe. Sim. Né? Então, assim, busque saber da sua reserva. Congele os seus óvulos. Todos os óvulos, até os 35 anos, eles têm mais qualidade. Você pode congelar óvulos em qualquer idade, tá? Eu estou fazendo um ciclo de congelamento de óvulos numa paciente de 42 anos. Só que ela tem que entender que ela vai precisar de muito mais óvulo, porque os ovos dela vão estar mais velhos que o óvulo de 33. É que o organismo, pelo que você está explicando, é o seu ápice de tudo, é dos 20 aos 30, né? É quando a gente está em plena forma, energia, o corpo maduro, né? E depois disso começa um processo de Começa a envelhecimento cair. natural. É. Né? Sabe as rugas que a gente tem aqui na Sim, pele? um pouquinho, As rugas eu botei botox esses dias. Tá linda. Isso acontece dentro do organismo, acontece no intestino, Tudo. acontece nos vasos, As nossas acontece células no vão- ovário. é. Gente, a gente brinca, né? A gente tem o DNA da gente, né? E tem uma parte do DNA que chama-se telômero. E quanto as pessoas com telômeros mais compridos, elas vivem mais, elas têm uma aparência mais jovem. Eu falei, eu queria um telômero imenso. Como é eu que também. descobre isso? Como que a gente sabe? Tem algum exame? O a gente telômero, ele vai diminuindo de tamanho. Por isso que a gente vai então. envelhecendo. Então, é um processo de envelhecimento do DNA. E esse processo de envelhecimento também ocorre nos óvulos, né? Que são uma célula, como toda outra célula do nosso organismo. E dentro Exatamente. disso tem alguma relação essa menopausa, não? A menopausa, o precoce, tem relação com a precocidade também da primeira menstruação, da menarca, né? Isso, da menarca. Não, Marisa, tem relação com genética. Genética. E com hábitos de vida. É, Então, aí- assim, e com doenças imunológicas. Então, assim, quem que precisa se preocupar em fazer uma insuficiência ovariana prematura? A mãe, a tia, o avó que menopausaram precocemente, né? Essa pessoa precisa ter ideia de buscar antes. Se você tem uma doença imunológica, as doenças inflamatórias intestinais, por exemplo, retocolite, doença de Crohn, tireoidite de Hashimoto, lúpus, todas essas doenças imunológicas, elas podem ter correlação também com a insuficiência ovariana prematura. A maior parte das vezes, meninas, a gente não consegue fazer o diagnóstico por que a paciente teve insuficiência ovariana prematura, certo? Mas é porque, assim, a gente atribui a isso a um processo inflamatório do ovário. A gente chama isso de oforite autoimune. Ela tem essa denominação e ainda não existe um marcador que nem assim, eu tenho problema de tireoide. O que tu tem na tireoide? Eu tenho uma doença chamada tireoidite de Hashimoto. A tireoidite de Hashimoto tem um marcador, tá lá o anti-TPO, a anti-tireoglobulina. Eu tenho uma doença autoimune de lúpus, tem marcador. Eu tenho uma doença autoimune de doença de Crohn, eu tenho marcador, né? Só que assim, nós não conseguimos ainda o marcador pro ovário. Então, ela ficou como uma doença sem diagnosticar. A parte genética, as meninas que nascem com erro genético. Então, assim, a paciente que fez insuficiência ovariana prematura, ela precisa fazer um cariótipo, ela precisa saber se ela não tem uma alteração genética, né? A endometriose, o cigarro, as cirurgias ovarianas. Eu digo, não mexam nos seus ovários, pelo amor de Deus. Eu brinco, arrancar os ovários é a mesma coisa que arrancar os testículos nos homens. Nossa. E vocês veem Forte, quantos forte. homens sem testículo? Nem- Poucos. Poucos, só os que tiveram Só os tumor. que tiveram. Agora, quantas mulheres que vêm no meu consultório e dizem, eu fiz uma cirurgia, o doutor tirou meu ovário porque tinha um cisto. Aham. Ai, gente, É. aquilo Ai, me meu dá um Deus, nervoso. dói, né? nervoso. Né? Dói em mim. Dói. Não fica arrancando ovário, porque ninguém sai arrancando o testículo. Sim. Né? Porque você está condenando aquela paciente, ela vai ficar com um ovário só, ela vai diminuir a fertilidade dela, né? É verdade. Carla, Essa hereditariedade, ela pode ser... É certo que ela deve ser levada em conta só a parte feminina da mãe ou também a do pai, Na verdade, mais, Marisa, a parte feminina. da mãe? Da mãe. A mãe né? é que é responsável Que é por mais essa parte reprodutiva. Isso, e tudo reprodutiva. Porque é muito difícil você ter homens com insuficiência testicular. Existem, né? Existe aquele que não produz, mas é muito mais raro.
É muito mais comum as mulheres terem problemas do que os homens, né? Cara, essa desses questão- pacientes que você começou a atender agora fazendo essas tentantes, né? Sim. Ajudando as tentantes. Então, tem mais mulheres? O problema é maior com as mulheres ou é maior Não. com os homens? Como que Espera funciona? que a gente já vai entrar nesse universo masculino, que agora nós vamos atribuir culpas a homens. Mas eu quero anunciar, então, que a ganhadora do nosso sorteio foi a Priscila Maier Albiero. Entre em Ó, contato a Priscila conosco. tá ouvindo. Ah, Conheço. Ai, que Que maravilhoso. bom. Priscila, entre em contato conosco nas nossas redes sociais, @pode Turma das 9 em número. E eu já- Pessoal, nós estamos aqui conversando com a doutora Carla Statz, estamos, né, no podcast Turma das 9 e já estamos entrando na cereja do bolo. Vamos atribuir uma culpa ao homem agora, mas a Anne tem uma pergunta. Eu tenho antes o sorteio. Vou fazer Ah, puxar é o mais um sorteio. sorteio, que enquanto a gente vai conversando, vai rolando o sorteio. O segundo sorteio, então, da Elaine Canci. É uma sessão de luz pulsada valendo pelo YouTube. E a pergunta é: qual a marca de roupas que nos veste em cada episódio do Turma das 9? Muito bem. Fala então mal dos homens, Carla. Só um pouquinho. Não, gente, eu não vou falar mal, Não. sim. É que assim, os homens, eles têm uma peculiaridade, eles não se cuidam, né? Não vão ao Exatamente, médico. Exatamente. exatamente. Essa questão que você falou do telômetro que a gente vai encurtando, então, com uma atividade física, uma alimentação, Perfeito, Gi. exatamente isso, você consegue fazer frear esse encurtamento do telômero, não é, Carla? Sim, a gente consegue, se a gente tem uma alimentação adequada, atividade física. Eu brinco com os casais quando eles vêm buscar bebê, eu falei, vocês vão ter que sair daqui mais saudáveis, né? Eu não posso garantir para ninguém que eles vão ter filho fazendo tratamento de reprodução assistida, que isso não existe. Mas uma coisa eu garanto, que eles vão se tornar mais saudáveis. Então, assim, quem fuma tem que parar de fumar. Quem é obeso tem que emagrecer, porque existe uma ligação muito direta entre infertilidade e obesidade, principalmente masculina, porque diminui a qualidade dos espermatozoides, né? Tem a questão da obesidade interferir na ovulação, né? As mulheres obesas que fazem ciclo de reprodução assistida, elas vão precisar mais que o dobro de medicação do que uma mulher que não é obesa. Elas têm mais complicações. Então, assim, ó, gente, o pilar de tudo na vida da gente é o equilíbrio. É a saúde também. Né? É a saúde. Manter esse- Tem que dormir bem, porque quem não dorme bem, quem é trabalhador noturno, tem 1 ano e meio a 2 a mais aí de tentativas de engravidar, porque a gente tem uma coisa chamada ciclo circadiano, Adorei. né? Então, assim, ó, o Caiu, né? ciclo circadiano Exatamente. é o período que a gente tem hora certa para liberar determinados hormônios. Se a gente não faz isso, inclusive assim, ó, os adolescentes, né? Quanta briga na minha casa para dormir de forma adequada, Exatamente. para não ficar na tela. Por quê? Porque eles vão acabar interferindo no ciclo circadiano deles, quando a gente falou da puberdade precoce, né? Tem hormônio que tem se liberado durante o sono, tem hormônio que tem se liberado na primeira hora da manhã, né? Exatamente. Então, tem tudo isso. E assim, ó, Anne, você me pediu. Eu posso te garantir que as últimas 4 fertilizações in vitro que eu fiz foi por fator masculino, tá? Olha. Então, assim, ó, são fatores. E eles chegam Porque a graves. mulher É se porque às vezes sente a gente- culpada. eu ia falar. A gente A às gente vezes observa isso. pega essa carga, né? De tipo, não consigo engravidar, a culpa é minha, só comigo. Você sabe Enfim. que a gente tem uma grande resistência da grande maioria dos homens fazerem um exame super simples, que é o espermograma, né? E daí, assim, vocês me conhecem, né? A Marisa que me conhece menos, né? Super direta, E eu sou, maravilhosa. assim, sou analista de Bagé, para quem não conhece, vai lá olhar, né? Adoro. Então, eu falo assim, ninguém engravida com o dedo. Isso. Hoje adorou. Isso, tem como. A mulher não engravida com o dedo, né, Marisa? Não, né? Né? E outra coisa eu falo, você batia 5 punhetas por dia quando era adolescente, eu tô pedindo uma. Haja horas de banheiro, né? O que Por é favor, isso? Uma. Deu. Ó, daí eu já falo, se não vier com o espermograma, não volta no retorno. Ai, pode coletar em sim. casa ainda. Não pode coletar em casa. No Por laboratório? quê? Deixa eu explicar por quê. Porque assim, a análise do espermograma avalia assim, a motilidade, que hoje é um parâmetro super importante, porque você tem que ter
uma quantidade adequada que nadam, né? Porque a fecundação, gente, ela é feita na trompa. A firma não trouxe o meu protótipo, né? Tu vê, tá quase terminando. Deixa eu ver se ela pelo menos visualizou. Não, vai, ainda dá tempo. Gente, eu acho que ela resolveu não trabalhar, porque eu não tô no consultório. Nem visualizou. Ó, que é show vivo, Viu? Então, a motilidade e a vitalidade do espermatozoide, né? E uma coisa que é a liquefação, porque quando o esperma sai, ele sai de dentro do pênis e ele faz uma gelatina no colo, ele faz um tampão, certo? E esse tampão é para quando os espermatozoides entrarem no útero, eles não retornarem, não vazarem. E isso a gente analisa no espermograma, que é a liquefação. Então, a gente não pode coletar espermograma em casa, porque até chegar no laboratório, muitos espermatozoides passaram de se mover por causa do frio, né? É a liquefação. No dia de hoje, então meu Deus. Coitado, morreram tudo. Hoje é espermograma que ia dar todo errado, né? Então, assim, tem que coletar no laboratório e tem um período que o analista do espermograma vai ter para analisar aquele espermograma, porque senão também os parâmetros não vão ser adequados, né? Mas a gente tem tido muito fator masculino, eu acho que a gente tem tido muita obesidade masculina, tem tido muito exagero de álcool, né? Agora, muito narguile? Os cigarros eletrônicos também. Pods, né? Sim. E agora, gente, se atentem para o Covid. Até a Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, a gente vai ter um congresso agora em agosto que eu vou participar, mas ela colocou, eu só acho que compartilhei nos meus stories, sobre a importância de você fazer uma análise espermática depois do Covid, porque o Covid, desgraçado, ele tem um tropismo pelo testículo. Na mulher, não, mas no homem, sim. O testículo vira um berçário para o vírus e ele pode impactar negativamente na fertilidade. Olha, até isso, Covid. Carla, e o autismo, ele tem alguma relação com essa menopausa precoce, esse encurtamento, né, que você falou antes? Então, tem uma síndrome, Marisa, que é síndrome do X frágil. Essa síndrome do X frágil, a mulher pode ser portadora desse gene, né? Ela não desenvolve, mas ela vai passar para o filho, porque já diz, né? X frágil, por sexo masculino. E como o menino só tem um X que vem da mãe, né? A síndrome do X frágil tem ligação com o autismo, né? Os meninos com essa síndrome são autistas. E a mãe é portadora. E a mãe portadora da síndrome do X frágil, ela pode fazer insuficiência ovariana prematura. Então, tem ligação com essa doença. Olha. Mas eu quero voltar para a questão da fertilidade. Também, né, não tive essa situação, né? Mas tem amigas... Até porque teve 3 filhos, né? Inclusive, aliás, tá esse problema, né? Teve... Ele está na idade de ter Eu tinha mais, ovário né? policístico, eu tenho, né, útero retrovertido, enfim, várias situações que diziam que eu ia demorar para engravidar. Mas, vai nessa. Enfim, que tenho amigas próximas que têm essa situação, né, com a fertilidade. E grande parte delas, algumas, nem procuraram ainda recurso em razão do valor econômico. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso, sem falar números específicos, porque cada caso é um caso, acredito eu, mas quão é possível ou quão distante é essa situação, né? Essa possibilidade. Verdade. Então, assim, hoje não é mais tão impossível, né? Vamos começar assim, ó. A paciente que é jovem, que sofre de uma infertilidade, e ela tem um cariótipo normal, ela tem uma boa reserva ovariana. Hoje, muitas mulheres que entraram na menopausa, entraram em insuficiência ovariana prematura, elas dependem de óvulos de outras mulheres para engravidar. Então, essas mulheres que elas são doadoras de óvulos, elas têm um benefício econômico, Carol. Então, só aí ela já tem metade do custo. Eu fiz um ciclo de reprodução assistida em um casal de homoafetivas há uns meses atrás, né? E elas gostaram, elas tiveram o custo do meu serviço. Por quê? Ela é uma mulher jovem, de 26 anos, né? Elas estão juntas há mais de 10 e elas resolveram, então, ter um bebê. E por ela ser uma mulher saudável, com cariótipo normal e sorologias todas negativas, ela doou ovos.
E ela conseguiu o óvulo para ela e para mais 2 outras pacientes. E na clínica onde é que... Uma das minhas clínicas parceiras, se você consegue óvulos para você e para mais outras 2 mulheres, você não tem custo. Olha que Você não bacana. tem o custo nem com a medicação e nem com o laboratório. Então, ela gastou aí um valor muito, 1/3, mais ou menos, do que ela gastaria. E hoje, assim, mais ou menos, gera em torno... Se você for fazer uma FIV clássica, que a gente chama, né? Tradicional, sem fazer análise genética dos embriões, sem nada, em torno de uns R$20.000, com medicação, com acompanhamento, com tudo. E quanto tempo de tratamento? Carol, daí, É assim, tratamento mesmo É que eu vou tratamento chamar? mesmo. Então, assim, ó, para preparar um casal que já vem disposto para fazer fertilização in vitro, eu sempre peço uns 90 dias. Porque eu gosto de usar medicações e vitaminas para melhorar a qualidade do esperma. Porque eu sempre falo, a gente tem que acertar quase de primeira, porque não é fácil você ficar gastando com fertilização in vitro, né? Então, assim, e não desgasta só economicamente, Carol. Desgasta Psicologicamente, emocionalmente. Eu tenho Principal, casais que me procuraram esse ano, 6ª fertilização, Meu Deus. né? E são assim, ó, eu sempre brinco, claro que o sonho da gente, ele não tem limites, né? Quando você vai buscar um sonho, eu brinco que em sonho a gente não põe preço, né? E a gente não põe preço em filho, né? Porque os meus não têm, né? Os meus custam a minha vida. Se eu precisar entregar minha vida pelos meus filhos, eu vou entregar. verdade. Porque é isso, o sentimento de toda mãe. E é o maior presente, né? Então, e a gestação é muito longa para quem tem infertilidade. Eu falo que é a gravidez que mais demora para a gente ter o bebê em casa. Quanta gente que tem sonho aí de ter um carro e faz um financiamento? Sim. Quanta gente que tem o sonho de ter uma casa própria e faz um financiamento? Então, assim, por que não financiar um filho? Sim. Financiar o seu Sim, sonho. é o Financiar Sonho, um e sonho. o maior sonho, né, gente? Então, Porque- assim, eu De falo... ter uma família. Quando eu sempre falo, eu faço sempre uma pergunta quando o casal chega. Qual é o tamanho da vontade de vocês terem filhos? Né? A gente vai tentar acertar de primeira, assim, mas as taxas de fertilização in vitro mundiais, em fertilização clássica, sem análise genética, sem nada, em idade reprodutiva adequada é de 50%. Falei, mas eu vou investir R$20.000 e eu vou... Você tem seguro de vida para quê? Você paga seguro de vida para usar? Então, vou fazer uma analogia com o carro. É comprar o carro dos seus sonhos, sair da E bater. concessionária e bater na esquina. Exatamente. Bem isso. Então, assim, ó, quando Como tudo, né? O risco existe. Quando Começa você de novo. faz a análise genética do embrião, o que muda nisso? Porque quando a gente faz uma fertilização clássica, a gente não analisa o embrião geneticamente. Então, tu vai me dizer, então esse embrião que foi produzido no laboratório, ele pode ter uma síndrome de Down, ele pode ter qualidade ruim? Sim. Sim, Pode. como Pode. toda E é gestação. mito aquela coisa de escolher cor do cabelo, Eu cor ia dos olhos. Na verdade, Ou não. é proibitivo. Mas poderia. Se na fosse verdade, permitido e se não fosse antiético. o que você pode fazer é, por exemplo, eu vou fazer uma produção independente, tá, Carol? Tá. Ou mesmo esse casal de homoafetivas. Elas vão comprar o sêmen, certo? Daí você tem um cardápio. Vocês podem escolher altura, cor de olho, cor de cabelo, religião, hobby, profissão, QI, tudo. Do pai, sêmen. do Do sêmen. sêmen. Do doador Do do doador, sêmen. não Isso, quer do dizer doador. a mistura que não sabe o que vai dar. Exatamente. Quando você vai fazer reprodução assistida, nem o sexo, antes, até maio de 2021, os laboratórios relacionados com a genética humana, que faziam a análise genética do embrião, mandavam para a clínica de reprodução humana, embrião número tal, XX, cariótipo normal, tá? Hoje é proibido mandar o sexo genético, porque é proibido comercializar fertilização in vitro para escolher sexo. Então, só existe escolha de sexo genético se existe uma doença ligada ao sexo, por exemplo, que nem o X. Do O X. X frágil. E eu já conheci um menino com X frágil, realmente. Nesse caso, Daí né? tu pode escolher o sexo porque tu tem uma doença ligada ao sexo. Senão, hoje, existem 2 grandes laboratórios no Brasil, que é a Cromosoma e a Genomics, que fazem as análises genéticas embrionárias.
hoje vem sem o sexo de DNA, né? Sim. Sexo cromossômico, porque era proibido, mas a gente sabe que proibido, mas sempre no Brasil se dá um jeitinho, né? Então hoje não tem mais jeitinho nem Carla, preço. ainda para a gente encerrar esse tema, porque temos Meu que Deus. chegar na Eu falei pra vocês que temos que chegar na Não, precisa mais horas Na mesmo. nossa região, existem laboratórios aqui pertinho? Então, Porque você, quero te parabenizar, É né? referência, que você né? trouxe esta, enfim, essa facilidade, né, para as pessoas que aqui estão. E, gente, não à toa, nós estamos no episódio 007, né? 007. Que é a investigação e trouxemos Exatamente. alguém aqui, né, com toda essa capacidade de Então. investigar o corpo feminino. Carol, então, assim, o que acontece? Como você falou, eu fui pioneira, não é nem na região meio-oeste, né? Porque a região serrana também não tem ninguém que trabalha com reprodução humana. Então, nós temos a Simone, em Chapecó. Hoje tem uma colega minha que fez pós no GERA comigo, que é a Ariane, e a Thaís Sangalo. A Thaís até foi aluna aqui. Elas estão trabalhando junto com a Simone em Chapecó. Depois nós tínhamos em Passo Fundo, Curitiba e Florianópolis. Hoje, além de Florianópolis, a gente tem clínica em Blumenau, Joinville e Criciúma, né? Então, você veja que são clínicas todas muito longes. A gente tem a mais próxima em Chapecó. Então, assim, todo o processo da fertilização in vitro é feito aqui comigo, certo? Até a estimulação ovariana. Quando a paciente está pronta para coletar os óvulos, eu preciso do laboratório. Eu não montei laboratório em Joaçaba por 2 motivos. Primeiro, eu estou trabalhando sozinha, o laboratório não tem como tocar sozinho. E o custo do laboratório é muito alto. Ele custa hoje para montar uns 3 milhões de reais. Né? Então, assim, o que eu tenho e o que as pacientes... E é super confortável. Porque as pacientes antes, elas precisavam ir todo dia fazer um ultrassom fora com o médico que ia fazer. Então, isso facilitou muito. Então, quando a paciente fica pronta, eu tenho 4 laboratórios hoje com o qual eu trabalho. Eu tenho o laboratório da Concept em Chapecó, né? Tenho o laboratório da Gerari, que é com a Helena Fauci, que é uma colega minha da Reprodução Humana de São Paulo, em Passo Fundo. Tem a Fecundari, em Floripa, né? Do Jean, do Marcelo e do Ricardo, né? E tenho em São Paulo, onde é que eu fiz a minha formação, onde tem o projeto Girassol, que é um projeto de baixo custo. Então, isso facilita economicamente para as pacientes. Então, elas ficam prontas, elas vão lá, coletam o seu óvulo, né? Faz o bebê. As que conseguem fazer transferência a fresco, elas já vêm com o bebê implantado. As que não podem fazer transferência a fresco por N motivos, elas voltam, eu preparo, elas vão lá buscar o bebê e está tudo certo. Então, isso facilitou bastante a vida das mulheres aqui na nossa região. Mas a reprodução assistida, a FIV, é a última instância. Eu tenho muita gravidez. Até essa semana passada, foi muito engraçado, porque foi marcar consulta comigo e voltar no retorno grávida. Ai, que maravilha. Então, assim, eu digo assim, não interessa de que forma elas vão engravidar. Sim. O que interessa é que elas fiquem grávidas. Que aconteça. Então, assim, muita mulher, muito casal, antes de passar pela reprodução assistida, se bem investigado, bem tratado, eles vão ter a chance de gravidez natural ou mesmo com uma inseminação, um coito programado. A inseminação até janeiro eu vou ter no meu consultório. Estou fazendo todo um processo de reforma para poder adequar um laboratório de inseminação, né? Porque hoje as minhas pacientes vão inseminar em Chapecó, mas agora não vão precisar pegar 2 horas de estrada aí para fazer a inseminação lá. Ótimo. Que bacana. Eu acho que é o E momento você- de... Opa! E você disse, você tá ainda com a obstetrícia, né? Mas você vai parar de atender gestante. E essas gestantes que você consegue, as tentantes, você Elas vai não ficam comigo. Elas não ficam contigo, Não? né? Não ficam. Olha. Assim, ó, até por uma questão ética, né? E também de abraçar o mundo, né, Carla? Porque o universo feminino, como Sim. estamos vendo aqui, é gigantesco, É né? muito amplo. Então, assim, o planejamento... Eu sempre gostei de reprodução, né? E o planejamento de buscar essa pós, reprodução e endócrino ginecológica, foi exatamente para poder... Hoje nós temos excelentes obstetras novas na cidade. Eu vou elogiar as meninas novas que vieram, porque é verdade. Eu acho que a gente tem que trabalhar em equipe. Então, aí, chegou uma turma muito nova com muito gás. Eu já estou sem gás, tá, Anne? Para acordar de madrugada, para ficar... Olha, gente, eu fiz parto dia 24,
fiz parto dia 31 de dezembro, dia 3 de janeiro. Então, assim, eu passei... Faz 4 anos da minha vida que eu passo o final do ano envolvida. Eu não viajei no carnaval, porque a Natácia, minha colega, me deixou no carnaval e ganhou no carnaval, né? Sim. Então, assim, eu não viajo o Dia das Mães. Meus pais estão envelhecendo, estão fora. Mas né? quando a gente chega aos 50, a gente tem outras prioridades que, claro, todo esse teu crescimento é nítido depois dos 50. Essa tua busca por essa nova tecnologia que as mulheres estão precisando, mas você também vai focar nisso e também tem outras... A gente cria outras prioridades, não é, Carol? Ai, mas Fora, agora, 50, agora eu fiquei Fora preocupada. é muito- Você vai continuar atendendo? Tipo, quem não é mais Mas você quer ter tentante? mais filhos? Não, Mas você eu não é tentante. Eu acho que isso É só Tipo, ajustante, porque né, se ela cara? só vai atender Gente, tentante, meu não. Deus. Eu vou continuar com o meu consultório ginecológico com normal. certeza. Porque Aonde, vamos... né? Ah, É, só a obstetrícia verdade é que não. assim, eu tinha colocado uma meta, eu já tenho 51 anos. E eu tinha focado e eu comecei a pós de reprodução humana com 48. Então, eu saí da minha zona de conforto já com uma certa idade. Não que eu não buscasse... Super nova. Tudo bem, eu sei, eu não aparento. Eu sou ótima. Daí, assim, Exatamente. mas assim, eu sempre busquei informação, mas eu quis algo a mais. Então, Mas é assim, a fase de eu vou sentir transição. muita falta da obstetrícia. Sim. Porque assim, ó, a obstetrícia, ela me dá um vínculo, tu sabe, é um poder de aproximação que nenhuma outra especialidade dá. A gente cria, a gente cuida, parece Sim. seu, é lindo. Mas assim, eu preciso dormir. Eu preciso ter os meus finais de semana de poder beber um São gin. opções, né? tranquilo. São, na Curtir a verdade, tua exato. menopausa, né? Bem-vinda Carol? Elas não sabem ainda o que é menopausa. Então, calma. a gente- Vamos perguntar. Tem uma pergunta. Eu vou continuar atendendo Claro. ginecologia, vou continuar atendendo mulheres com distúrbio hormonal. O meu foco vai ser infância, adolescência, menopausa, distúrbio hormonal. Perfeito. Infertilidade. Eu tinha até então um certo bloqueio na minha agenda para pacientes novas, porque eu estava terminando a pós do Sírio-Libanês, então todo mês eu tinha que bloquear parte do meu consultório para poder estudar. Então, assim, essa pós eu terminei, meu último módulo foi em maio, eu ainda tenho mais 2 provas para fazer, e daí já concluí. Depois disso, meu marido falou para mim, e que pós que tu vai arrumar no que vem? Eu falei, ainda não sei. Acho que tem rejuvenescimento íntimo. Ótimo, isso a gente quer saber também. A gente quer saber também se tem como, né? Porque vamos falar pois que é, até não, é a isso... minha vez agora de fazer vai lá, pergunta. deixa eu fazer pergunta. Só gente. antes anuncia a ganhadora, por favor. Então, Joana Zambiasi foi a felizarda que Olha, ganhou o brinde lá, parabéns. o presente da Elaine Cânci. Eu queria que você falasse sobre a libido, ou a falta de libido. Isso é um tema muito bom, sabia? Carla, Gente, você vai ter que voltar. Vai ter que voltar, porque Vamos na combinar verdade... o seguinte, a gente faz um podcast para falar de libido. Isso, de e a sexualidade, gente de olhinho fala de da coco. cidade. Devíamos fazer a gente podia- 3, né? A Um gente podia sobre falar a em cada infância. fase da vida. Eu acho bem feminina, interessante, né? porque é um assunto Tá, mas que não as deixa o mulheres povo amam. curioso. Vai lá. Então, assim, ó, eu vou dar uma geral, assim. Muitas mulheres me procuram porque elas querem um tratamento hormonal para libido, tá? Gente, você pode ter a melhor testosterona do mundo. Se você não estiver bem com o seu parceiro, se você não estiver bem com você, certo? Se você não trabalhar diariamente a sua libido, você não vai ter. Hoje, o fator mais impactante da libido é o fator da rotina diária dos casais. Por que quando eu saio de férias com meu marido, eu brinquei com ele que a gente viajou há pouco? Ó, vamos combinar, não todos os dias, mas dia sim, dia não, então, tá? Porque senão esfola, né? Se não assa, também não vai Assa exagerar. esfola. Mas assim, Mas, Carla, você não usa óleo de coco? Jesus. tá, eu não vou falar, eu não só uso óleo de coco, como uso vibrador também, tá? Começou a ficar quente o negócio. É o Gostei. seguinte. O bom tá ficando sempre no final, né? Então assim, ó, saiu um estudo numa revista de urologia, tá? Recente, e um estudo bem amplo, sobre as vantagens do uso do vibrador, certo? Ele não serve só como brinquedinho sexual.
E o fato dele vibrar, eu até publiquei agora há Sim. poucos dias, ele faz um trabalho do assoalho pélvico. Ele faz contração muscular. E a paciente, quando ela tem mais contração muscular, a gente tem ao redor da vulva, que eu prometo que eu vou trazer na próxima podcast, Sim. uma estrutura que chama-se bulbo esponjoso. Ele é todo cheio de lacunas, como se fossem cavernas. Quando a gente está bem trabalhada, bem excitada, o bulbo esponjoso, ele expande. Então, vocês podem olhar, tem assim, a curiosidade que depois de uma relação sexual com um orgasmo, olha a pepeca de vocês como ela fica inchada. Opa, fica gorda, bicha. Fica velha. gorda. Por quê? Por causa do bulbo esponjoso que encheu de sangue. Você sabe que o pênis, para ficar duro, ele precisa encher de Encher sangue. de sangue? Sim. Você sabe quantos ml de sangue um homem precisa para encher um pênis? Não. Não, Olha lá. quantos? 50 ml. Olha que Gente, pouquinho, ó. Sabe quantos ml a mulher precisa de sangue para fazer um entumecimento pélvico, para ter aquela transudação, para ficar bem úmida, bem molhada? Quanto? 500. Mas Meu Deus. Então, não vem me falar que ficar de pinto duro é difícil. Não. Difícil mesmo é molhar a pepeca. Agora, essa coisa que... Ó. É o seguinte. Gente, vocês não têm noção. Aqui do que tem é o da isso aqui. Terra, mas assim, ó, tem também, acho que há 1 ano e pouco atrás, eu não sei quanto tempo faz que eu publiquei, mas eu botei os benefícios do uso do óleo de coco na saúde íntima, né? Pra tudo, né? Então, assim, ó, Também. Eu uso, Carla. Sim, eu Fora também. da relação sexual. Eu uso todos E os dias depois depois que do meu eu passei banho. a usar, eu percebi que eu nunca mais tive corrimento, nunca mais tive Cândida. cândida. Isso, na verdade, foi algo muito que marcou minha adolescência, né? Um pouco ali da primeira fase da idade adulta, mas principalmente depois do uso do óleo de coco, eu vi ótimos benefícios. Porque eles existem, Odor, Carol. Eles né? existem, porque o óleo de coco, ele tem uns ácidos graxos essenciais que eles podem funcionar como fungicidas, ou seja, eles podem matar o fungo, e bactericidas. E assim, ele não... a gente usa ele como... Desculpa. Quando eu falo demais, eu fico às vezes com tosse. Toma água, Então, toma água. É que você, a gente não vamos deixou beber você. Vamos beber água, porque é super importante. Isso, água beber água é também, bom. né? Mas eu vou aproveitar enquanto a doutora Carla toma uma água para falar um pouquinho do óleo de coco, esse que a gente trouxe aqui, que é o óleo de coco da doTERRA, que a diferença do óleo de coco da doTERRA para os demais é que ele não condensa. Então, para aquela hora que a gente precisa, né, o óleo de coco líquido, mais rápido, né, tá na mão, tá prontinho. Então, esse óleo de coco é excelente. Ele não tem cheiro também, ele não tem gosto. Então, assim, ele é excelente assim para lubrificação, para pele, para todo o corpo, não só para relação sexual, né? Principalmente para a mulher que está na menopausa, que tem esse ressecamento. Então, o óleo de coco vai ajudar. Maravilhoso. Vou deixar, então. E Já para quem consegui. quiser o óleo de coco, é só chamar lá no nosso direct do podcast, que a gente tem também para venda. Bom, ela já falou todas as vantagens, né? Já! Então eu não vou precisar. Ela já fez a propaganda. Já fez o... Mas Já vem a merchan. merchan. Então, assim, ó, você pode... Vamos Usar o chamar óleo de um sorteio. acho Opa, bom. vai lá, Vamos vai lá, vai lá. o último sorteio de hoje, então. Então, o último sorteio de hoje é da Tomahawk Stick House. E eles estão com uma... A gente vai colocar lá no nosso Instagram também. Vai ter regrinhas. É o sorteio de um fundi para uma pessoa. Siga nosso Instagram, Turma das 9. Lá vai ter todas as regrinhas, tá? Você vai ter que compartilhar, marcar, enfim, vai estar tudo lá. E a gente aguarda vocês, tá bom? Gente, no o final fundi desse programa... é salgado, é doce. Isso. É uma delícia. É muito uma bom. delícia. Tá friozinho. Isso. Pode levar o eu namorado, adoro. né? O marido. Fazer aquela... E são nas quartas-feiras que eles estão servindo fundi. Bom, já recuperei da minha tosse, né? Da minha garganta. Eu só vou falar uma coisa assim. Ele pode ser usado depois do banho. Eu tenho uma rotina com óleo de coco. Eu primeiro lavo as partes íntimas, daí eu passo bem o óleo de coco, eu termino daí eu lavo o meu cabelo, porque essa espuma que escorre do cabelo, o shampoo, ele vai parar na vulva. Então, se for ali já está oleoso, ele passa direto, ele já não pega. Boa essa, cara. Porque adorei. daí ele não irrita, porque tem algumas pacientes que têm
irritação a produtos químicos. O perfume, né? E daí, assim, eu tiro o excesso dele na toalha. E tá tudo certo. O óleo de coco, ele só precisa ter um cuidado. Que isso é fundamental. Ele não pode ser usado com preservativo. Tá? Então, assim, ó. E por quê? Porque ele dilui o látex. Daí pode engravidar. Ele arrebenta o látex. Eu acho que eu já ouvi você Então, falar isso. ele Você não falou pode em algum ser lugar. usado. Então, quem usa preservativo não pode usar o óleo de coco como lubrificante, certo? Certo. O único cuidado, a única condição que o óleo de coco ele está contraindicado é na relação sexual com preservativo. Porque, No caso, para quem não quer engravidar. Né? exatamente. E para evitar E doenças. doenças também, né? Isso. Carla, você tem muita dificuldade, assim, as mulheres chegam até você com atrofia, porque assim, Muita. um dos primeiros sintomas que eu tive na menopausa, que eu disse, opa, tem alguma coisa errada. Tá pronto de bala de gozar e não, Isso. minha pepeca eu não tô- molha. É muito incrível porque assim, eu tinha muita vontade, porque eu sempre, né, eu tinha lá a vontade, mas daí, o que aconteceu? Só gosta, né, graças a Deus. Que bom, que Mas bom. daí, daí o que acontecia, Carla? Eu falei para o credo, tá estranho esse negócio, porque eu senti uma dor. E daí que eu fui descobrir que era tal da atrofia, e daí que eu senti que toda aquela meu cansaço, aquela minha brabeza de matar um, né, Carla, que a gente tem vontade. Daí a gente tem vontade de matar um na menopausa. Mais do que a Era TPM? disso. Mais. Nossa, muito mais. Tu não Nem tem o noção. chocolate aí do grupo Pegoraro Não, acalma? olha, o chocolatinho do grupo Pegoraro, ele dá uma aliviadinha, mas não adianta. minha Não filha. adianta. Não, Então, minha assim, que ó, não. vamos falar sobre atrofia? Vamos falar que é bem Porque interessante assim, ó, isso. atrofia é uma coisa muito importante. E as mulheres precisam saber que quanto mais tempo de menopausa, muito pior a atrofia. Não dá para deixar, né? O calorão, o fogacho, com o tempo de 5, 6 anos, se é que a pessoa consegue aguentar 5, 6 Eu não anos sei com fogachos, como né? que uma mulher consegue, Carla. Ele vai embora com o passar dos anos, certo? Mas diferente, a atrofia vaginal, ela é gradativamente pior. A ponto, gente, de às vezes não entrar um dedo. Não, pensa isso. A vagina perde toda a elasticidade. A nossa vagina, ela é uma sanfona, tá? Ela é toda preguiadinha. Por isso que eu sempre falo, não interessa o tamanho do pênis, ela vai se acomodar porque ela é preguiada. Só que ela é hormônio dependente, extremamente hormônio dependente. Ela depende do estradiol para ficar assim, certo? Então, assim, ó, com a queda do estradiol, acontece uma diminuição do colágeno. A vagina perde, a primeira coisa que ela perde é o preguiamento, tá? Ela vai ficando mais curta. Até a vagina perde o colágeno. Perde Mas muito não, colágeno. Mas nós temos, olha ó, só, a farmácia olha só. substância. Agora vamos falar. Vamos Viu? falar. Por isso a A gente tem que importância. falar o que é bom pra Mesmo, gente Já também. até olha trouxe só, o colágeno. Carla, depois dos 25 anos a gente perde, começa a ter a queda do colágeno, né? Claro que toda aquela história que a gente já falou, que eu gostei muito dessa questão da interativa mesmo, da prevenção, que é da saúde, que você vem falando, mas a gente repor um colágeno é bem interessante e eu não vivo sem o meu colágeno maravilhoso da farmácia substância. Esse é da Sanavita, ele vem em sachêzinho, você dilui e ó, maravilhoso. Mas claro, né? Esse colágeno ia ser muito bom para depois. Eu vou falar de uma Isso. coisa que as pacientes têm à disposição aqui em Joaçaba e não sabem, que é a radiofrequência fracionada, que é o Frax, que é eu e a doutora Natácia temos o aparelho. Gente, vocês não têm noção do quanto que melhora a vagina. E muito indicado para paciente com contraindicação absoluta, às vezes, de fazer terapia hormonal. A paciente que teve câncer, né? A paciente que teve câncer, ela não pode usar hormônio nem na vagina há muitos anos. Então, ela vai ter esse ressecamento. A gente teve uma Qualquer tipo de câncer? câncer hormônio dependente, Marisa, é o do útero, do endométrio e da mama, né? Os demais não tem contraindicação nenhuma. Então, a gente tem a radiofrequência Eu fracionada. tive linfoma, posso fazer? Pode fazer. Então, assim, a radiofrequência fracionada, ela é uma... o resultado dela é igual ao laser. Inclusive, ano passado teve um congresso que a doutora Suzana, ela é chefe do departamento de uroginecologia do Hospital de Clínicas da USP em São Paulo. Ela ganhou o prêmio mostrando
as vantagens da radiofrequência, né? Porque hoje a gente tem 2 energias para usar na vagina. Dentro da vagina a gente usa a radiofrequência, né? Que é o laser e a radiofrequência. Então, assim, eles são uma aplicação que a gente faz microfuros na mucosa, né? Com pequenas queimadurinhas, e isso retorna a produção do colágeno. Então, assim, isso devolve a lubrificação, isso devolve a elasticidade. E a questão da atrofia, né? Também, porque você estimula totalmente a estimula o colágeno. Então, assim, não, eu, graças a Deus, já tratei. Eu não deixei ficar. Já no início, porque é uma coisa que se a mulher deixa atrofia, né, Carla? Essa é a importância da mulher se sentir, se tocar e se conhecer com o parceiro, né, Carla? Eu vi Vale usar o espelhinho, né? Vale Não, usar olha, espelhinho. isso aí. Eu vi que o clitóris, né, ele não envelhece, é isso? É. Que bom saber. Ele não, mas o resto Porque dentro, assim, minha filha. Só deixa eu só queria fazer concluir. um adendo da importância de se usar energias na região íntima com responsabilidade. Porque causa queimadura que pode deixar sequela, certeza. porque toda queimadura que ela é muito intensa, ela vai criar uma fibrose. Então, imagina uma fibrose dentro da vagina, né? Ou na vulva, ou na entrada. Daí você fez uma lesão que depois vai ser muito difícil tratar. Outra coisa que a gente precisa ter, eu brinco assim, eu sou uma defensora de uso de energias por ginecologistas. Por quê? Porque a gente precisa examinar aquela vagina, aquela vulva, para saber se não tem um câncer, se não está com uma inflamação, uma bactéria, porque você vai queimar em cima de uma vaginite, de uma paciente que tem uma bactéria, você vai fazer um quadro horrendo de infecção. Então, assim, a gente tem que cuidar. Hoje está muito difundido métodos aí, todo mundo quer ganhar o seu, né? Mas, assim, pelo menos a paciente que vai procurar outro profissional, ela tem que ter passado pelo ginecologista, tem que ter um preventivo em dia, tem que saber que não está com infecção, tem que saber... Porque existem câncer de pele na vulva também, gente. Né? Eu mesma já tirei carcinoma de vulva de pele. O vaso celular que dá aqui no nariz, assim, dá na pepeca, porque a pepeca tem pele. Né? Então, a gente tem que ter cuidado de, pelo menos, ter passado por uma análise ginecológica antes de fazer qualquer procedimento íntimo, né? Tem clareamento para pepeca escura. Ai, deixa bonitinha, mas porque vamos falar, né? Dá uma caída feia, tem coitada. ácido hialurônico, que melhora a hidratação da perereca, Mas né? é usado mais para estética ou Não. mais para fins? Hoje, inclusive, se mudou o nome, Marisa. Antes a gente usava rejuvenescimento íntimo. Hoje a gente existe já uma sociedade, a BCGIM, né? E a ABREF, não lembro bem mais a sigla, que são associações que trabalham com... Hoje existe uma coisa chamada ginecologia regenerativa. É a coisa mais nova dentro das especialidades ginecológicas, tu tá entendendo? Ela, assim, passou... Tem dentro da ginecologia vários braços. Tem sexualidade, reprodução humana, endócrino, né? Masto, né? E hoje a última especialidade criada dentro da ginecologia é a especialidade que trata especificamente sobre o rejuvenescimento, sobre a medicina ginecológica regenerativa. É para devolver a saúde do teu órgão genital. Porque sexo é vida, né, gente? Pode ver, uma mulher que tem Sexo é importante. Sexo é super importante. função vital. É função. E assim, a mulher que tem um bom relacionamento, que tem uma sexualidade ativa, ela é mais feliz, né, gente? Vamos falar a verdade. Melhora o bom humor, né? Desde que ela tem um parceiro à O altura, parceiro né? à altura, boa. Porque não, todo mundo fala assim, eu não tenho libido. Tá, mas daí assim, o relacionamento tá ruim. Exatamente. Ela tá sobrecarregada com o trabalho. Ela está preocupada porque o filho teve febre, porque o filho tá doente. Gente, eu brinco assim, libido masculino é um botão de on-off. Até doente os homens querem transar. A mulher é um painel da NASA. Né? Tem um monte de botãozinho lá para ligar. Sem manual. Sem manual. Então, assim, vale tudo dentro da sexualidade do casal, desde que não confronte a moralidade, nem Com seja certeza. prejudicial. Então, eu falo dos brinquedinhos. Eu acho fundamental, mas se a paciente não se sente confortável em usar um vibrador, não sou eu que vou obrigar, mas eu oriento, né? Então, assim, por quê? Tem menina
menina que não sabe o que é orgasmo. Gente, para você saber o que é orgasmo, você tem que aprender a se masturbar. Exatamente, e comer. E pode começar pelo vibrador Só que as mesmo, ou pelo mulheres, toque. meu Deus, é tanto assunto. Ainda as mulheres têm uma certa, tabu as mulheres têm uma certa dificuldade ainda, né, do toque. Tem muitas pessoas. E tem quantas isso que- tem essa dificuldade do orgasmo pelo fato de não se olhar, de não se cuidar, de não se tocar. E de nem se conhecer, né? Tem Que é o vergonha. espelhinho, né? espelhinho, O espelhinho. né? Vai A gente olhar, precisa bicha lá, gente. Olha lá sua Conhecer o bunda. nosso corpo. De entender que uma pepeca não é igual a outra, né? Eu tenho um quadro eu acho que, que foi uma pintora. Uma americana no passado que trabalha com confeitaria, ela pegou esse quadro e fez vários cakes Das de pepecas. vulva. Foi bem legal. Até esses dias eu compartilhei no meu stories. Ela fez, porque Divulga a tua rede, Carla. é doutora Isso. Carla. Essa que aparece aqui, é doutora Carla. Essa que tá aqui. Essa aqui. que aparece Mas depois a aqui. gente marca lá ela para você seguir, Mas porque doutora realmente as Carla informações Stax. são Isso. muitas. Né? Gente, nós temos os últimos 10 minutinhos. Vamos falar sobre, então, a curiosidade da Gis, os implantes hormonais, para Ai, fechar? muito importante. Então, assim, ó, os implantes hormonais no Brasil, eles vieram hoje para ficar. A primeira empresa que lançou os implantes, eu não me lembro se foi a Sotopele, essa que eu fiz a certificação agora, né? Foi em 2019, foram os primeiros cursos, infelizmente depois veio a pandemia, ficou sem, né? E os implantes hormonais, eles são uma forma de terapia hormonal. Eles são vantajosos sobre a terapia hormonal convencional, por quê? Porque eles são de liberação contínua, né? Então, ele tem essa praticidade da paciente não precisar lembrar de fazer o seu tratamento hormonal todos os dias. Até né? porque é um saco, Facilita né, Carla? Aquela muito. coisa de ficar passando, daí tu tem que esperar secar para não encostar aquela questão do toque na Exato. criança ou no adolescente, né? E hoje, Então, assim, os implantes hormonais que a gente tem hoje no mercado, do curso que eu fiz, estradiol, né? Que é o nosso hormônio que a gente perdeu. Testosterona, porque testosterona é vida e mulher também produz testosterona. E ela vai perder testosterona com a perda da função ovariana, porque o ovário na mulher é o principal produtor de testosterona. A testosterona, ele é produzido antes do estradiol. Então, quando o nosso ovário está funcionando, ele primeiro produz testosterona. Parte dessa testosterona, por uma enzima chamada aromatase, vai ser convertida em estradiol, né? Então, a testosterona também tem queda com a chegada da menopausa. E a testosterona é muito importante para o fator cognitivo, para a massa magra, para a massa óssea, né? E a gestrinona, que antigamente todo mundo usava de forma inadvertida, chamando de chip da beleza, né? Isso, É verdade, eu escutei isso. Então, assim, ó, a gestrinona, ela foi usada de forma muito inadequada. Ó, chegou minha pepeca. Chegou a pepeca, Chegou a gente. pepeca. Nos minutos finais chegou a pepeca. Depois, no final, só vou dar uma pincelada. Então, por assim, baixo. ó, a gestrinona, ela tem suas indicações, ela tem que ser usada em dose adequada, todo mundo... Que chip da beleza? Vamos combinar o seguinte, não existe chip da beleza a não ser um bom cartão de crédito, que esses dias eu postei. Né? Então, Adorei. assim... Não tem mulher feia, tem mulher pobre, né? Vamos Tem, falar. chip coitada. da beleza é cartão de crédito, né? A gestrinona, ela é um hormônio, ela é uma progesterona sintética que ela tem como função, ela foi muito usada quando eu era residente da ginecologia. Nós tínhamos uma medicação chamada dimetrose, que era gestrinona via oral. E a gente usava essa gestrinona para tratamento de endometriose. Como ficou muito baratinha, acabou a indústria farmacêutica não se interessando e saindo do mercado. Mas a gestrinona tem efeitos colaterais. Quando eu vou colocar uma gestrinona numa paciente, ela tem que saber que ela pode ter mais acne, que ela pode ter um couro cabeludo mais oleoso, que ela pode ter queda de cabelo, que ela pode afinar o seu cabelo. Então, assim, ó, isso, se você está procurando beleza facial, você não vai ter com a gestrinona. Você vai fazer o precisa efeito ter. contrário. A gestrinona hoje ela é muito usada para endometriose. Foi esses dias criticada pela Sociedade Brasileira de Endometriose, mas estão tendo estudos no Pérola Baito e uma colega minha, a doutora Loreta, numa faculdade lá de São Paulo, ela está colocando gestrinona em endometriose, porque ela já foi usada para endometriose via oral, né?
Ela é muito usada para TPM. Então, se a paciente com TPM, ela tira o fator estrogênico abundante, então, ela pode ser usada, mas a paciente tem que saber que ela não é chip da beleza. E que ela tem uma boa indicação com doses pequenas, não com aquele monte de implante. A vantagem dos implantes da Sotopele que eu fiz é que eles são absorvíveis, ou seja, você não precisa tirar, colocar, como eram os antigos pellets, né? E aonde que coloca? Em que parte do Na corpo? mulher, no glúteo, na marca do biquíni. Então, assim, tem um trocaterzinho, são umas cápsulazinhas que a gente coloca lá dentro e deixa. Eu não sou chipada, eu sou implantada. Eu aproveitei o curso de março, que eu fui fazer a certificação, servi de cobaia, né? As minhas colegas gineco lá colocaram um implante em mim. E, de verdade, assim, melhorou bastante a minha disposição. E eu vou te contar, que eu fui no Márcio, ele disse, conversando com o Márcio, ele me disse assim, Giza, ela é outra mulher. Eu falei, gente, vamos colocar isso aí urgente. É que a testosterona, todo mundo acha que ela estimula a agressividade, né? Porque ela é um hormônio masculino da agressividade. Na mulher, gente, ela tem efeito contrário. A testosterona, ela deixa a gente calma, ela amansa a gente. Ela amansa, bicho. Gente, deixa eu mostrar pra vocês uma pepeca, tá? Vai lá. Vamos lá. Ai, tô sem água. Quando eu falei antes... deixa eu ver. Aqui, ó. Isso aqui é a vulva, tá? Então, assim, ó. Vamos já usar o termo certinho, né? Vulva é pro órgão genital externo. E vagina é pro órgão genital interno. A vulva, ela é composta de um grande lábio, do pequeno lábio. Aqui. Isso. Então, a vulva, ela é composta de um grande lábio, do pequeno lábio, que também é chamado de ninfas, que algumas pacientes se incomodam e acabam fazendo uma coisa chamada ninfoplastia, que é a diminuição do pequeno lábio. Elas se incomodam quando atrapalha na relação sexual, que o pênis vai entrar, dobra para dentro e incomoda. Se incomodam na calcinha, fazendo volume. Se incomodam quando é assimétrico, porque às vezes uma ninfa é maior que a outra. Então, esse procedimento é um procedimento estético chamado ninfoplastia. Abrindo na ponta das ninfas, a gente tem um capuz, que é uma preguinha de pele, que é o capuz do clitóris. É que nem o que reveste o prepúcio no pênis, tá? Se você puxar o capuz do clitóris para cima, você vai... Nosso amigo clitóris, que adora uma massagem. É o órgão da mulher que mais gosta de massagem. Adora. Certo? Adora uma massagem, né? Tem brinquedinho para isso. Tu falou que tem o sugador de clitóris, Eu tenho. Né? Então. E recomendo. Ouvi no podcast, fui atrás e aprovei. Tá bom. Viu? Daí, abrindo os pequenos lábios, a gente tem o vestíbulo, que é essa partezinha aqui. Para quem tem atrofia genital, é uma das que mais rasga, que mais fica fino. O pênis vai ali, as pacientes chegam aqui com rasgo nessa região aqui. Bem doloroso, bem chatinho, porque às vezes vaza o xixi. E a gente tem que entender que a gente tem 3 buracos. Um para fazer xixi, que é aqui dentro da vulva. Um para nascer o nenê, sair a menstruação e ter a nossa atividade sexual. E o ânus, que é para fazer o cocô. Então, mulher não é galinha que tem cloaca, a mulher tem 3 buraquinhos. Tá? Então, tem assim, ó. Daí é assim que acontece, ó. Daí a gente tira a vulva, né? A gente tem a vagina, olhem só. Conseguem ver que é toda preguiadinha? Sim. Né? Ó, toda pregada. Daí, assim, para vocês entenderem os órgãos dentro da relação. Bexiga, vagina, útero, os ovários na lateral e intestino atrás. Quando a mulher tem uma atrofia vaginal, entendam que o teto da vagina, ele é o assoalho da bexiga. Por isso que as pacientes com atrofia vaginal não tratadas, elas podem ter incontinência urinária. Porque o assoalho ficou fino. Quando a bexiga está cheia, ela vai tossir, dá um descenso, não segura, ela se urina. Certo? Então, vagina, o útero é dividido, então, em corpo uterino e colo uterino. O colo, ele tem a função de ficar fechado quando a gente está grávida. Aqui a gente coleta o preventivo. Fazer preventivo só não é exame ginecológico completo. Precisa de toque. E essa camadinha dentro do útero, rosinha, é o nosso endométrio que eu falei para vocês, da endometriose. É ele que cresce, ele que descama, ele que sai por aqui para a gente menstruar. Se ele estiver em outro lugar, ele pode crescer em outro lugar dando endometriose.
Gente, Muito bem. muito obrigada. Que Olha só, aula. mas nós Nossa. vamos. Eu vou falar uma coisinha para vocês. Depois desse nosso bate-papo, nós vamos comer umas bolachinhas da Pé de Canela, né, Marisa? Porque a Pé de Canela agora está com uma loja muito especial, com vários tipos de bolachinhas. Então, agora no inverno, vamos se permitir, né? Comer uma bolachinha da Pé de Canela, com um chazinho. A Carla vai ganhar uma. A Carla vai Bolacha ganhar. pintada. Eles mudaram de endereço, né, Marisa? Eles estão em Erval do Oeste, Rua Santa Catarina, número 345. Ainda não inauguraram. Tá? Mas Logo logo... nós traremos. Mas vai aí ter as um novidades espaço de sobre- café também lá, né? Vai ter. Ela fala muito da bolacha pintada, do tempo da nona. Aquela nona, a Da nona. Ai, que delícia. Vamos Quem fazer umas não bolachas de gosta, vulva. né? Boa! Então, uma Vamos dica aí. sugerir. Meninas, mas temos que Que encerrar. papo, hein? O nosso tempo está Carla, nós Eu só queria estourado. Fala, deixar Carla, um fala. apelo. Fala. Gi, você amor. comigo aqui, ó. Vai. Quem faz diagnóstico de pressão alta? Trata pressão alta? Trata. Trata. Quem faz diagnóstico de diabetes? Trata diabetes? Trata. Quem faz diagnóstico de hipotireoidismo, que é quando é permanente, não usa hormônio permanentemente para tireoide? Usa. Por que quem que está fazendo o diagnóstico de menopausa não está tratando? Gente, vamos tratar a menopausa. Mulheres, microfone. Vocês precisam ter a vitalidade, a saúde e a vontade, né, Carla? De querer viver. Então, vamos lá, vamos Só tratar. tratem vamos, a sua menopausa. Vamos tratar a nossa menopausa. É isso aí. Maravilhoso, Carla, amiga. muito Grata por ter obrigada. vindo. Meu Deus, que papo maravilhoso. Foi um papo maravilhoso, Muito bom. uma conversa que levaria horas Horas. ainda, que a gente poderia ficar aqui horas e horas falando sobre a saúde da mulher, porque é isso que a gente precisa, ter saúde, ter disposição, ter qualidade de vida e uma boa lida aí, né, Carla, no dia a dia, porque a gente precisa ter uma boa relação sexual e transar feliz, né, gente? Porque a gente merece. E os maridos também merecem. Então, eu agradeço, especialmente ao nosso último patrocinador, que nós não mencionamos, a Maldes Brasil. E encerro, né, esse podcast de hoje com muita alegria, né, com muita informação útil, necessária Super. e importantíssima para você, mulher, que nos acompanhou e que terá a oportunidade de nos acompanhar nas nossas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Spotify. Não deixe, né? Recomende às amigas, chamem as interessadas, as pessoas que vocês sabem que tem qualquer, né, parte desse assunto aqui de hoje que pode fazer a diferença. Muito obrigada, doutora Carla. E encerramos, então, o nosso podcast. Um abração. Obrigada, Carla. Até mais. Grata, Obrigada. pessoal. Obrigada.